Você lembra de 1985, quando o país vivia a transição da ditadura para a democracia? Hoje, o Brasil enfrenta outra encruzilhada, só que agora, não há armas nem generais no comando. Há algo pior, um governo que se fecha sobre si mesmo, onde ministros falam entre si, mas ninguém sai às ruas com boas notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta, sem sucesso, passar a imagem de estabilidade. Mas bastidores contam uma história oposta: desespero, impopularidade e aliados que já planejam como sair antes do naufrágio total. Agora imagine você, contribuinte, pagando impostos para sustentar um sistema que promete reformas, mas entrega crise após crise. Você vê os preços subirem, os serviços públicos piorarem e as pesquisas mostrarem que o povo está cansado. E ainda assim, o PT, o STF e o núcleo mais fiel ao Lula insistem na narrativa de que ele vai ganhar novamente em 2026, apesar de tudo. Mas por quê? Será que é otimismo? Ou é apenas medo de perder o poder? A reportagem do Conexão Política afirma que aliados já discutem o quarto mandato de Lula. Soa confiante, mas cheira desespero. A mesma imprensa que hoje escreve isso foi a mesma que, em 2015, jurava que Dilma Rousseff seria reeleita, até a economia entrar em colapso e o impeachment virar inevitável. Aqui não é diferente. Apesar dos esforços do PT, o cenário atual é duro. Inflação disparada, especialmente nos alimentos. Seu supermercado mensal é a prova disso. Dólar cada vez mais alto, corroendo sua aposentadoria e seus planos de viagem. Rombo nas contas públicas, enquanto Lula joga bilhões em programas antigos com novos nomes, como se mudar o rótulo resolvesse o problema. E diante disso, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, diz que Lula tem grande poder de articulação política. Será? Se ele realmente tivesse esse poder, por que nada foi votado no Congresso até maio? Por que a tão falada anistia aos presos políticos está engavetada? Por que ministros estão abandonando o barco antes de chegar à metade do mandato? A resposta é mais simples do que parece. Lula não consegue aprovar nada porque seu apoio no Congresso está baseado em chantagens, não em convicção. No texto, há menção a um jantar recente com deputados no gabinete de Hugo Mota, presidente da Câmara. A ideia era mostrar que Lula fez as pazes com setores importantes da base parlamentar. Mas o que o público viu foi zero declarações públicas dos deputados após o evento. Nenhum deles saiu do encontro dizendo: sim, vamos apoiar Lula até o fim. Nenhuma foto oficial, nenhum vídeo, nenhuma nota conjunta. Só silêncio. Por quê? Porque eles sabem que, caso confirmem seu apoio a Lula publicamente, perdem pontos com seus eleitores. Emoção é coisa de político, e o povo brasileiro já sente no bolso que algo está errado. Se você mora em São Paulo, Rio ou Minas Gerais, já percebeu que nada mudou desde 2023. Pelo contrário, ficou pior. Enquanto isso, Lula insiste em reunir pessoas atrás de portas fechadas, esperando que elas continuem fingindo que a situação está sob controle. Outro dado interessante é o crescente número de ministros que cogitam deixar o governo antes das eleições de 2026. Isso inclui figuras como Simone Tebet e até membros do União Brasil, que entraram de gaiato no governo achando que Lula teria força para governar. Ela, por exemplo, entrou apostando em projetos sociais, mas hoje está atolada em escândalos que ela própria não controla. Com o INSS travado, Correios no caos e Previ investigada por perdas bilionárias, ninguém quer ser lembrado como parte desse fracasso. Um cacique de um partido importante disse, recentemente, que melhor sair antes que seja tarde. Essa é a visão de quem está por dentro, e vê o filme ruim que está rolando. E olha que ironia, Lula tirou Juscelino Quadros, do União Brasil, do Ministério das Relações Exteriores, mas não conseguiu colocar um petista no lugar. Precisou indicar Frederico Siqueira Filho, ligado ao Alcolumbre, e já réu por improbidade administrativa em Pernambuco. Então, a pergunta que faz sentido é essa. Como um presidente que se diz socialista, que fala em honestidade, só consegue nomear corruptos? O texto menciona que Lula conta com o grande poder de articulação política. Mas se ele é tão bom assim, por que até hoje não apresentou nenhuma proposta econômica séria? Enquanto isso, o povo segue sofrendo. Preço do arroz subiu 20% em menos de 2 anos. Filas gigantescas no INSS são normais, e muitos idosos sequer conseguem agendar um atendimento. As grandes empresas fogem do Brasil, investem no México e na Colômbia, e você, pequeno empreendedor, sente na pele. O argumento de que tudo vai melhorar em 2026, com o inverno russo chegando, é pura ilusão. Hélio Schwarzman, jornalista e analista político, brincou certa vez: quando o mundo espera invernos rigorosos, o Brasil mal consegue suportar o calor do verão.
E é isso que está acontecendo. Lula tenta jogar a culpa de tudo no clima, na guerra na Ucrânia, em Trump, mas não assume responsabilidade alguma. Outro ponto central é a influência do Supremo Tribunal Federal sobre o destino do próximo pleito. Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, tem usado seu cargo para calar vozes dissidentes, perseguir adversários e criar um ambiente de medo ao redor de qualquer crítica ao judiciário. Isso explica por que Lula está preso a Brasília, tentando segurar o STF. Ele sabe que, se os processos contra ele e seus aliados forem acelerados, será impossível vencer em 2026. Por isso, sua estratégia é clara: fazer amizades com o STF, oferecer cargos, pressionar pelo controle de agenda, e tentar evitar que o tribunal siga denunciando os abusos do governo. Mas essa aliança com o STF tem um preço alto demais. Ela afastou partidos centristas e conservadores que podem garantir votos fora do seu círculo ideológico. E sem essas forças, a popularidade de Lula não sobe, e muito menos sua chance de vitória. Como fica o futuro de um país onde o presidente precisa pedir ajuda ao Supremo para se manter no cargo? Será que o Lula vai inventar algum problema, vai entrar em guerra com a Venezuela, vai falar com o Maduro para fazer uma guerra aqui? Parece absurdo, mas repense. Em 2024, pesquisadores alertaram sobre o padrão histórico. Quando líderes autoritários veem sua popularidade cair, criam conflitos externos para unir o povo internamente. É o velho truque de temos um inimigo em comum, usado por regimes autoritários mundo afora. Na Ucrânia, o contexto é real. A guerra existe e impede eleições livres. Mas e no Brasil? Será que Lula pode usar qualquer desculpa para adiar a eleição? Essa possibilidade já está sendo discutida em rodas de segurança internacional. A Constituição brasileira prevê que eleições só podem ser adiadas em casos graves de guerra declarada. Mesmo assim, há quem pense que Lula pode tentar aplicar essa lógica de forma distorcida. E aí surge a maior preocupação: o que ele faria com o poder absoluto? Apesar do otimismo fabricado do PT, o Brasil não está mais engolindo sapos. As pesquisas mostram que Lula não ganha mais no primeiro turno. E pior, em alguns estados, ele mal ultrapassa 30% de intenção de voto. O governo vê isso, e tenta recuperar terreno com programas populistas, como o Bolsa Gasolina e o Farmácia Popular reeditado. Mas o povo não engole mais. Todo mundo sabe que governos não distribuem coisas de graça por bondade. Pagamos caro por isso. E enquanto o tempo caminha para 2026, o exército de assessores, deputados e ministros começa a correr contra o tempo. Quem conseguir sair do governo antes da derrocada, talvez tenha uma chance de sobreviver politicamente. Já Lula? Poucos acreditam que ele vá largar o cargo. Ele tem dito, inclusive, que não abandona o povo. Mas qual povo? O que está perdendo poder aquisitivo, emprego e até liberdade de expressão? Se você viveu os anos 1980, viu o colapso da nova república. Se acompanhou os 2000, viu a Lava Jato arrancar décadas de mentiras. E se está aqui em 2025, vive um novo momento de hipocrisia institucional, onde o mesmo STF que fala em salvamento da democracia age como polícia do pensamento, e o governo, ao invés de resolver problemas, se mantém por meio de alianças questionáveis. O que devemos tirar disso tudo? Que decisões judiciais devem ser imparciais, e não vendidas ao maior interessado. Que governo sem resultados é caminho certo para o desastre. Que os verdadeiros líderes não fogem, assumem. E se o Lula continua tentando se convencer de que ainda pode vencer, ele está longe da realidade. O Brasil não quer mais promessas. Quer soluções. Você acredita que alguém que precisa fugir do próprio povo ainda pode governar com legitimidade? Até a próxima. E não esqueça, você é peça fundamental nesse quebra-cabeça.